O governo vai pagar auxílio emergencial no valor de R$ 5.000 para cada família desabrigada no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. O governo federal autoriza a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz para repor estoques públicos em meio às enchentes do Rio Grande do Sul. Ações da Petrobras caem 9% após a demissão de Jean Paul Prates da presidência da estatal. Vladimir Putin celebra avanços na guerra contra a Ucrânia. Em seu discurso, ele deixa claro que as investidas estão em todas as direções. E falamos também sobre a crise da Boeing. O governo americano diz que Boeing violou o acordo e pode ser processada por acidentes. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira? Vem comigo. Pela terceira vez, o presidente Lula visita o Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira, ele anuncia mais um pacote de medidas para ajudar os afetados pelas chuvas. Um auxílio emergencial no valor de R$ 5.000 será pago para as famílias desabrigadas. O governo também escolheu Paulo Pimenta para atuar representando a autoridade federal como ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Estado gaúcho. Vamos ver. Em nova visita ao Estado gaúcho, o governo federal anuncia iniciativas voltadas para auxílio às famílias afetadas pelas recentes calamidades climáticas. Entre as principais medidas, destaca-se a expansão do programa Bolsa Família, com a inclusão de mais de 20 mil novos beneficiários, e também a implementação de um voucher de assistência, chamado de Recomeço, no valor de R$ 5.100 para as famílias desalojadas. Esta ação visa facilitar a aquisição de bens de primeira necessidade que foram perdidos durante as enchentes. O governo planeja executar uma folha de pagamento extra para assegurar que os novos beneficiários recebam o auxílio imediatamente, visto que a folha de maio já estava fechada antes das enchentes se intensificarem. O presidente Lula também oficializa a escolha de Paulo Pimenta para ser o ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, pasta a ser criada pelo governo para atuar diretamente no estado, atingido por temporais e enchentes. E o governo federal autorizou a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz para repor os estoques públicos em meio às enchentes no Rio Grande do Sul. A medida é para garantir que os preços não subam ainda mais. Nessa primeira fase, poderão ser adquiridos 104 mil toneladas do produto, que serão aí destinadas à venda para pequenos varejistas e equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional das regiões metropolitanas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Ceará. A ideia do governo é conceder, em média, R$ 5 de subsídio para que o preço do arroz nas gôndolas fique na margem de R$ 20. Os produtos serão importados de países do Mercosul e direcionados a pequenos comércios nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. O Planalto já publicou uma medida provisória para autorizar a compra até 1 milhão de toneladas de arroz para repor os estoques públicos, após as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O estado é responsável pela produção de cerca de 70% do cereal no país. As enchentes no Rio Grande do Sul afetaram a logística do transporte de produtos agrícolas. Além disso, uma parte dos insumos, que já havia sido colhido das lavouras, se perdeu devido aos armazéns que ficaram alagados. O objetivo do governo com a importação é evitar um aumento do valor do arroz para o consumidor final. O nível do Guaíba baixou, mas baixou muito lentamente. A água recuou em algumas ruas da capital gaúcha após o religamento de bombas de drenagem. A prefeitura se prepara para a limpeza dos bairros onde essa água baixou, trazendo agora um balanço dessa tragédia climática. O número de mortos está em 149. Cerca de 105 pessoas ainda estão desaparecidas e há mais de 600 mil fora de suas casas. Vamos ver. Após chegar a 5 metros e 25 centímetros nesta terça, o nível do Guaíba baixou na madrugada desta quarta e chegou a 5 metros e 22 centímetros nesta manhã. A água recuou em algumas ruas de Porto Alegre.
Segundo pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a tendência é de queda nos próximos dias, mas o Guaíba só deve chegar aos 4 metros na próxima semana. Mas a situação pode ser prolongada, dependendo do volume das chuvas. A cota de inundação é de 3 metros, mas ainda há previsão de chuvas fortes nesta quinta-feira em Porto Alegre e Serra Gaúcha. Os cenários atuais indicam a estabilização em nível ainda elevado do Guaíba, em Porto Alegre, que subiu quase meio metro na terça-feira e ficou estável na madrugada desta quarta. A Prefeitura de Porto Alegre já planeja a limpeza da cidade. Em uma primeira etapa, os trabalhos serão realizados nos bairros mais atingidos pela enchente, com raspagem e remoção de terra e lodo, lavagem das ruas e avenidas, recolhimento de resíduos e entulhos como móveis inutilizados pelas águas. As equipes começarão a limpeza à medida que as águas baixarem. A previsão é de contratação emergencial de 55 equipamentos, entre caminhões, carretas, pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas. Bom, e a Prefeitura de Pelotas autorizou a volta de 100 mil pessoas para suas casas. O nível da água baixou e algumas regiões saíram da zona vermelha de risco máximo para a zona laranja de atenção. E vamos agora direto para Canoas, uma das cidades gaúchas mais afetadas pelas chuvas dos últimos dias. A nossa repórter, Kátia Fantin, traz para a gente uma atualização, nos conta como que está a situação por lá. Kátia, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso jornal. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse religamento das bombas do Guaíba. Influenciou de alguma forma a situação em Canoas? Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela RIT. Bom, hoje eu trago uma boa notícia agora para começar, né? Que é, graças a Deus, a gente está sem chuva já. Hoje já saiu um solzinho mais tímido, temperatura fria, mas sem chuvas aqui hoje. E realmente, esse ligamento, as bombas que foram ligadas, elas estão trazendo melhorias, resultados que já estão podendo ser vistos. Esse trabalho é uma parte muito importante do sistema de proteção contra as cheias em Porto Alegre, que são essas casas de bombas. Elas ficam espalhadas em diversas regiões aí de Porto Alegre, mas infelizmente muitas, ou praticamente todas essas regiões onde essas bombas estão espalhadas, elas ficaram submersas com praticamente 2 metros de água. Então, devido a isso, elas estavam todas desligadas. Em Porto Alegre, das 23 estações, ontem foi ligada a 8ª. Então, 8 das 23 estações de bombeamento de água agora estão funcionando. Com isso, a água tem recuado em algumas ruas da capital gaúcha, ainda bem lentamente, centímetros, mas é uma água que já está recuando e aos pouquinhos as cidades vizinhas começarão a ver essa diferença. No Guaíba, que ainda está recuando um pouquinho, no 4º distrito, no centro ali da Grande Porto Alegre, e logo vai começar a ser vista essa mudança em Canoas, aqui onde a gente está agora, em São Leopoldo, são centímetros, mas são centímetros que são comemorados aqui pela população gaúcha em meio a tudo isso que tem sido vivido aqui nesses últimos dias, né, Dani? E, Kátia, dá para ver que você está de casaco, ou seja, o frio chegou por aí. E eu queria que você falasse para a gente sobre a arrecadação da Igreja Internacional da Graça de Deus, como que ela está sendo feita. É um trabalho que é extremamente necessário. Quais itens que ainda são muito importantes para serem arrecadados? Queria que você trouxesse para a gente um panorama sobre as doações aí em Canoas. Aqui em Canoas, então, eu sigo nesse ponto de coleta, recebimento de doações de todos os estados que estão enviando. Por exemplo, agora há pouquinho chegou doações do estado do Paraná. Chegaram roupas, kits de higiene, itens de doação para limpeza dessas casas que serão muito necessários após toda essa água baixar por completo, né? E aqui em Canoas, Dani, a cada 4 desabrigados de todo o Rio Grande do Sul são aqui de Canoas. Então, é uma cidade que está com 27%, 27% se concentra, a cidade, no caso, concentra 27% dos desabrigados aqui do estado. Então, é um lugar que realmente é uma cidade que precisa muito de doações. E aqui nesse
áudio da Kátia, gente, está muito baixinho, mas falando sobre doações, eu queria reforçar a importância, gente. A gente tem visto muitas doações chegando, graças a Deus, mas ainda falta muita coisa, tem muita gente precisando de ajuda. E conforme o tempo vai passando, as necessidades, elas vão, é claro, mudando. Eu convido você que nos assiste a fazer parte, gente, dessa corrente do bem. Procure uma igreja internacional da Graça de Deus mais próxima de você. Lembro também que os Correios do Brasil inteiro também estão recebendo donativos. Se você tem dúvidas sobre o que doar, água potável, alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal para limpeza a seco, como a Kátia estava falando aqui pra gente, roupas de cama e principalmente roupas de frio, estão todos precisando e muito. E veja a seguir, Putin celebra avanços na guerra contra a Ucrânia. E falamos também sobre a crise da Boeing. O governo americano diz que a companhia violou o acordo e pode sim ser processada por acidentes. A gente volta já já. Não perca! Horas e 17 minutinhos. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo para te contar as notícias que estão em destaque nessa quarta-feira no Brasil. As ações da Petrobras caíram 9% após a demissão de Jean Paul Prates da presidência da estatal. A substituta escolhida, Magda Chambriard, se reúne nessa quarta-feira com o ministro de Minas e Energia. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, abriu em baixa nesta quarta-feira, puxado principalmente pela forte queda nas ações da Petrobras. O principal motivo foi a demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras, pouco tempo depois das polêmicas sobre a distribuição de dividendos da companhia se acalmarem. Já o dólar operava em alta, com investidores ainda monitorando a situação dos juros norte-americanos e repercutindo a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. O anúncio da mudança no comando da Petrobras aconteceu um dia após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da empresa, que teve queda de 38% na comparação anual. Antes disso, o governo já havia demonstrado um descontentamento com os rumos da companhia e com a própria gestão de Prates. A engenheira Magda Chambriard, que assume como a nova presidente da Petrobras, se reúne nesta quarta-feira com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na sede da pasta em Brasília. Ainda nesta terça, Magda já se reuniu com Lula e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, além de Silveira. A ideia é tratar dos planos do trabalho na empresa, que tem a União como acionista majoritária. Nos destaques internacionais, o presidente russo, Vladimir Putin, celebrou nesta quarta-feira o avanço de suas tropas na Ucrânia. Vamos ouvir o que ele disse. Em todas as direções, nossas tropas estão constantemente, todos os dias, melhorando suas posições. Também nesta quarta, o exército ucraniano anunciou que se retirou de algumas áreas da frente de batalha norte, na região de Kharkiv, após o avanço da ofensiva das tropas russas, iniciada em 10 de maio. Um porta-voz citou as áreas perto de Lukiansk e Volchansk. Algumas horas depois, o exército russo reivindicou as conquistas de Lukiansk e da localidade de Gilbok. A Rússia também anunciou que assumiu o controle da localidade de Robotine, no sul da Ucrânia, uma das poucas que o exército de Kiev conseguiu recuperar em agosto na contraofensiva realizada em 2023. A nova ofensiva russa se concentra na região de Kharkiv, cuja capital de mesmo nome é a segunda maior cidade da Ucrânia. Esta região, próxima da fronteira com a Rússia, foi cenário das últimas semanas de uma campanha de bombardeios em larga escala, em particular contra instalações do sistema de energia elétrica. O porta-voz de Volodymyr Zelensky anunciou nesta quarta-feira a decisão de enviar reforços à região, assim como o cancelamento das viagens internacionais do presidente nos próximos dias, incluindo uma visita a Madrid na sexta-feira. No boletim matinal desta quarta,
O exército russo afirmou que, assim como na véspera, conseguiu avançar profundamente entre as linhas de defesa inimigas. A crise da Boeing continua. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que a empresa de aviação descumpriu um acordo e pode ser processada a partir de agora. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que a Boeing não cumpriu algumas condições de um acordo que evitou processos criminais por 2 acidentes do modelo 737 MAX, que mataram 346 pessoas há quase 5 anos. O departamento escreveu em uma carta enviada a um tribunal federal do Texas que a Boeing pode ser processada a partir de agora. Fontes do governo afirmaram que a empresa de aviação não cumpriu com as obrigações ao não projetar, implementar e aplicar um programa de ética em conformidade para prevenir e detectar violações das leis de fraude americanas. A Justiça dos Estados Unidos examina a possibilidade de processar ou não a fabricante de aviões, que enfrenta uma crise após vários incidentes recentes. O primeiro acidente da sequência aconteceu em outubro de 2019, com o 737 MAX 8 operado pela companhia Lion Air, seguido de uma queda na Etiópia 5 meses depois. Os 2 aviões caíram pouco depois da decolagem e as investigações apontaram problemas com o sistema de voo automatizado. O primeiro-ministro da Eslováquia foi baleado nesta quarta-feira na localidade de Handlová, no centro do país. O possível atirador foi detido, mas a motivação do ataque ainda não foi esclarecida. A imprensa local informou que ele foi hospitalizado e que o suspeito pelo disparo teria sido detido. O diretor do hospital onde o premier foi atendido detalhou que ele vai ser transferido para a capital do país, Bratislava. Autoridades como a presidente eslovaca Zuzana Čaputová e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenaram o ataque, cuja motivação ainda não foi esclarecida. E vamos conhecer um pouco mais sobre a Romênia, um dos países mais populosos da Europa e o destino certo para quem quer curtir uma neve nas férias. Romênia é um país localizado no sudeste da Europa. Com uma população de quase 20 milhões de pessoas, o país ocupa o 8º lugar na Europa em termos de população. A Romênia é um dos países europeus mais bonitos. Em 1/3 do território do estado estão as montanhas dos Cárpatos. Os picos da montanha atingem uma altura de 2.600 metros e algumas pistas de esqui aumentam até 2.100 metros. O país tem diversos resorts de esqui, sendo um dos grandes atrativos para os turistas. Rico em parques nacionais e reservas da natureza, quem conhecer o país irá se encantar pelas belezas. Vamos então dar uma olhada em algum cantinho desse país, conferir alguma curiosidade por lá? Vamos do Brasil direto para a Romênia. Vamos fazer aí uma viagem distante, mas com a tecnologia eu tenho certeza que a gente nem vai sentir. Vamos para o Lago Baleia, que fica a 2 quilômetros de altitude e é um lugar paradisíaco para os visitantes, mas com um porém que vocês vão conferir agora. Nas imagens, gente, já dá para ver que o frio é intenso e o lago é glacial. Pode não parecer nada demais, mas toda essa área nevada no chão é água em estado de gelo. Pois é, toda essa extensão de gelo até a casa que a gente vê mais ao fundo é o Lago Baleia, que devido à altitude superior a 2.000 metros nas montanhas Falgaras e o clima de 3 graus Celsius no momento, o lago ele está completamente congelado, gente. Durante o verão, o lago e as montanhas se tornam um grande ponto turístico devido, é claro, às suas belezas naturais. E no inverno, o passeio fica sob a responsabilidade de quem gosta de adrenalina para escalar as montanhas nevadas. Por lá, agora, 19 horas e 25 minutos, 6 horinhas de diferença com relação a nós aqui no Brasil. E assim, com essas imagens, com essas curiosidades, que eu encerro esse jornal de hoje. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13 horas e 50 minutos, Tabata Porte chega com mais notícias para você. Uma excelente tarde de quarta-feira para você. Até mais.